Boa noite a todos, todas. Hoje é a nossa palestra e meditação número 154, no dia 18 de setembro de 2024. O tema de hoje é bastante atualizado, atual, contemporâneo, que é sobre a imunização cognitiva e os perigos que ela representa para as pessoas, principalmente para os jovens. Primeiro vamos definir de forma didática, o que é a imunização cognitiva. É como se fosse um escudo, um véu, uma blindagem, um algoritmo, como tanto utilizado, que permite que as pessoas se agarrem às suas ideias, às suas crenças, mesmo que ela não tenha mais um sentido objetivo e não tenha realidade com a verdade. Então, a verdade, ela é a manifestação da natureza e é muito sensível, a verdade e a mentira, à nossa saúde holística. Existe uma terapia energética chamada psicar, que é, como exemplo, a pessoa fala o seu nome, fala uma verdade. E o terapeuta ele tenta baixar a mão e não consegue, quando a pessoa fala a verdade. E quando a pessoa mente, ela perde a capacidade, a força, a capacidade energética. A busca da verdade é um processo interior. Você não encontra a verdade fora, a verdade está dentro. É por isso que Jesus disse: busqueis a verdade, e ela vos libertará. Libertará de quê? Da imunização cognitiva. Então, nesse momento atual aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e em outros países, a gente vê uma distopia com relação na área política, onde as pessoas mentem e é aceito por milhões de seguidores que essas pessoas têm. Você vê que hoje a profissão mais rentável e mais abundante é a de influenciador digital. Então você vê pessoas que não têm conteúdo, são coisas banais, mas tem milhões de seguidores que estão influenciando, inclusive, por exemplo, nas eleições, na escolha dos seus dirigentes, etc. Então, o que se observa é o seguinte, que as pessoas estão transferindo, delegando a sua capacidade cognitiva, a sua autoanálise, autocrítica, a sua crítica para influenciadores digitais que, na maioria dos casos, não têm compromisso com a realidade ou com a verdade. Porque o que interessa para essas pessoas é ter seguidores aos milhões e muito dinheiro envolvido das plataformas digitais através da monetização. Então o que a gente observa é que é como se fosse um polvo que vai espalhando os seus tentáculos e vai dando cada vez mais, com facilidades, informações baseadas nos algoritmos para capturar a sua atenção. Então você veja que interessante.
cada vez mais você é coagido, vamos dizer assim, a não pensar. Porque tudo vem na bandeja, tudo já vem mastigado, ou vem pelos algoritmos das plataformas, ou vem pelos influenciadores digitais. Então, a pessoa que está acontecendo isso, as pessoas, principalmente os mais jovens que estão ligados muito na modernidade da tecnologia, ela vai perdendo a sua capacidade mais profunda, não apenas cognitiva, do raciocínio lógico, da escrita, etc., mas da capacidade intuitiva que nós perdemos, né? As pessoas hoje nem sabem o que é intuição. E a prova disso é aquela questão da lateralidade cerebral, né? Quando você tem capacidade cognitiva do hemisfério esquerdo, você é destro. Então, se você olha 98%, 97% da humanidade, mais no mundo ocidental, é destra. Significa que só está recebendo informações de segunda mão, né? Ou dos livros, ou dos professores, ou da escola, das mídias. Enquanto que a pessoa que tem uma capacidade criativa, intuitiva, capaz de acessar outros níveis de consciência, eles são destros, que é a grande minoria, no caso, né? Nós estamos entrando em um novo patamar tecnológico, que é a questão da inteligência artificial, né? O Miguel Nicoleles acabou de lançar um livro, está lançando, e ele fala o seguinte, uma coisa muito interessante, que a inteligência artificial nem é artificial, nem é inteligente, né? Ele é muito interessante, os trabalhos dele. Então, por que não é inteligente? Porque, na realidade, ela não cria, ela copia informações de uma maneira muito rápida, né? Então, ela não é artificial, porque ela é baseada em conhecimentos humanos. Pode ser que no futuro haja uma criação real, né? Mas isso ainda é fruto ainda de muito questionamento. Então, o que a gente vê é que as doenças, os desequilíbrios, eles estão migrando cada vez mais da parte somática, fisiológica, doença física dos órgãos, das funções, para as doenças mentais. Então, a ansiedade, por exemplo, é um exemplo disso, né? Uma epidemia de pessoas ansiosas, de pessoas estressadas, de pessoas com depressão, com vazio existencial, com niilismo mental, quer dizer, o mundo não tem sentido. Porque observe que se a pessoa, em algum momento, ele parar para pensar sobre a sua vida, sobre a vida humana neste planeta em particular, se a pessoa não tiver um propósito espiritual, vamos chamar assim, de uma consciência mais elevada, a vida não tem sentido, né? Nascer, trabalhar para ter coisas, e essas coisas elas geram um prazer momentâneo, e depois ela não gera satisfação, porque você precisa entrar num ciclo como um viciado em narcótico, né? Você cada vez mais tem que ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito, né? Então, existem as pessoas que estão viciadas
por exemplo, nas redes sociais, vivem em função dos likes. Tem pessoas que entraram em depressão e se suicidaram porque caíram o número de likes, foi ignorado, né? Foi negativado, o que significa que é uma vida vazia, né? Então, o tema de hoje é para a pessoa, e é um processo interno, porque o mundo externo quer você cada vez mais alienado, dominado pelas redes sociais, dominado pela inteligência artificial, dominado pelos seguidores, os influenciadores digitais. A religião, essas religiões tradicionais, elas fazem o mesmo tipo de lavagem cerebral, em nome de um Deus, né? Um Deus que não se sustenta na realidade, o Deus hebraico-cristão Javé. O que traz uma esperança para essa nova humanidade, eu estou falando mais aqui em termos da humanidade em si, e de uma mudança de postura da liderança planetária, que hoje está mais voltado apenas para o mercantilismo, para o materialismo e para a guerra, né? Tudo é negócio. Você veja o absurdo, né? Estava pensando um dia desse, um acidente, né? Um acidente de trânsito qualquer. Ele é bom para o PIB, olha que absurdo, né? Ele gera seguro, transporte, ambulância, hospital, remédio, toda essa cascata de coisas negativas, ela é bom para o negócio. Então, à medida que você vai expandindo a sua consciência, você vai na direção contrária, na busca da simplicidade, na busca da gratidão pelo que você tem, de prestar atenção às coisas que são realmente importantes para a sua vida, né? Cuidar da sua saúde, do seu movimento, do seu lado intelectual, do lado intuitivo, da busca pela verdade, pela meditação, pela comida saudável, enfim, por uma vida simples, né? Eu estava vendo essa semana que o Elon Musk, ele anda acompanhado de 20 seguranças. Não é como a gente aparece nas imagens, né? Ele todo tranquilo, sorridente, sozinho. Então, a mídia, ela enfatiza muito, né? A revista Forbes, principalmente, que é uma revista de negócio americana, ela todo dia ela faz um ranking dos primeiros, do segundo, do terceiro, dos 10 primeiros homens bilionários ou trilionários, que está chegando nisso, em dólares. Então cria toda uma fantasia, como se a vida fosse isso, né? Você vê as mensagens do Bill Gates e de outras celebridades, como ser feliz, como ter sucesso, como isso, como aquilo, né? Tudo coisa vazia, porque a realidade é necessário que a gente pare e reflita qual o propósito da sua vida. Para que você nasceu de seu pai e de sua mãe, né? Porque o destino de todos nós, do ponto de vista da matéria, é a morte física, como tudo que é matéria. Isso faz parte é uma lei da física, a lei da entropia. Então, quando você para e reflete, e essa reflexão, ela tem uma característica muito importante, que ela ativa
o córtex pré-frontal, que é a junção dos dois hemisférios, do cognitivo e do intuitivo, e ativa uma parte do neurológica chamada cingulado anterior, é a parte central onde juntam os dois hemisférios. E essa característica é ativada nas pessoas que meditam, os meditadores profissionais e pensadores, né? Então é muito importante você reservar um tempo, todos os dias, como você faz para qualquer coisa da vida, de hábito, para meditar sobre a vida, né? Evidentemente, tem pessoas que têm, é um desafio muito grande, porque tem muito trabalho, muita correria, e para outros é mais tranquilo, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, existe uma lavagem cerebral e ela ocorre em doses homeopáticas, né? Ela vai lentamente contaminando, nutrindo a sua mente e vai capturando você, né? Vai conhecendo você. Oi, Sérgio. Então é importante essa parada e esta reflexão, né? Que é além do corpo físico, é ao nível da alma. É a alma que nós somos uma alma que temos um corpo temporariamente encarnado nela. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção em você e no seu propósito de vida neste planeta, você começa a perceber as manipulações, né? E ela vai capturando a pessoa lentamente, né? Como uma dose de um narcótico que vai lentamente capturando a pessoa. Então é este o ponto de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça no chat. Observe quais os algoritmos que você está prisioneiro, que seja de religião, que seja de política, que seja de trabalho. Tudo isso vai capturando a sua atenção, né? É o que chama economia da atenção. Muito bem. Então vamos falar agora da nossa meditação MAP. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai intercalando. MAP significa Movimento Ascensional Planetário. É um presente da hierarquia espiritual. O que é a hierarquia espiritual? Nós temos 5 reinos neste planeta. O reino mineral, que é um nível de consciência, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano e o reino angelical, ou celestial, ou espiritual. Nós estamos tão condicionados ao mundo da matéria tridimensional que a gente esquece que nós somos um ser, a nível da alma, de outra dimensão.
Então, quando a gente dorme, e todos nós precisamos dormir para ter uma saúde saudável, harmoniosa, você, na realidade, você sai do corpo, equivale a morrer todas as noites e acordar no dia seguinte. Então, a nossa consciência holística, que inclui o lado mental e o lado espiritual, ele já está em outra dimensão celestial, conhecido, né, como plano astral, o plano emocional. O Brasil, em particular, ele é um país privilegiado porque ela tem um acervo religioso que trabalha esclarecendo a realidade escondida da maioria das religiões, que é o caso do espiritismo kardecista, da Umbanda, do Candomblé, as religiões afro-brasileiras, né, que tratam da questão da alma, das entidades do plano astral. Mas existem também níveis de consciência já num estado de unidade, que na tradição cristã é chamada de anjos. E na tradição do hinduísmo da Índia, chamado de devas. Os devas são os espíritos, né? A hierarquia espiritual é o que a gente aqui conhece superficialmente por anjos e arcanjos, né? Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, etc. Eles são consciências magnéticas, vibracionais, que aqui no mundo ocidental colocam pessoas com formas humanas, né? Louros de olhos azuis, etc. Mas não é assim, eles são apenas uma consciência e recebe uma influência muito grande das estrelas, né? Então, a cada era zodiacal de 2000 anos, você vê que tem um arcanjo, né? Então, esses arcanjos, na realidade, eles são seres que fazem uma energização, uma dispensação energética, como se fosse um retransmissor vibracional, algo bastante complexo para uma pequena conversa como esta. Enfim, na era atual, nós estamos recebendo esses eflúvios, essas vibrações originárias das estrelas, da constelação zodiacal de Aquários e da constelação das Pleiades. O nosso sistema solar, do qual nós fazemos parte, nós terráqueos, faz parte da constelação das Pleiades. Então existe uma nova dispensação vibracional que influencia diretamente as consciências humanas, evidentemente dos mais jovens, das crianças, etc. Então é por isso que os idosos, os mais velhos, eles ficam presos dentro de uma lavagem, sofreram uma lavagem cerebral na infância, então fica muito difícil para eles conseguir se libertar da gaiola mental que eles foram aprisionados. Mas as crianças, principalmente os milênios, a geração Z, geração alfa que está chegando agora, eles já vão crescer e vão receber um novo download, vamos chamar assim, das nuvens cósmicas, com outro estado de consciência. Então, a gente vai ver que daqui a 30, 40 anos, nós teremos um outro estado de consciência neste planeta, né? E a bênção é que os velhos morrem, né? Esses guerreiros militaristas, mentirosos, manipuladores, que estão na velha consciência, eles vão morrer. E como
Thomas Kuhn falou, os paradigmas da ciência evoluem não é porque as pessoas aceitam novo paradigma científico, é porque os velhos cientistas morrem. Então isso é uma coisa muito importante. Muito bem. Então nós estamos, nessa década, num momento planetário, cósmico, muito auspicioso, muito bom. E as pessoas que, principalmente as mulheres, a gente vê isso, né? As mulheres são muito mais antenadas, muito mais sintonizadas nessas questões espirituais, mente mais aberta. Então são essas pessoas que vão fazer a diferença a nível planetário, a nível da humanidade, né? Então, a meditação MAP, ela está ancorada nesses princípios, com a ajuda de seres de luz, de uma forma liberal, no sentido de que qualquer pessoa pode fazer, apenas precisa invocá-los através de mantras, né? Como se fosse uma prece. A gente, na tradição ocidental, não usa mantras, usa mais a prece. O mantra é mais da Índia, né? E o mantra, como uma prece, tem uma vibração. Então você pega, por exemplo, o mantra Om. Om é considerado o som primordial da vida. Esse som Om, ele deriva do Aum tibetano, que gerou o Amém cristão, né? Que na terapia de frequência de luz pleiadiana é o Manu. São 3 letras que aumentam a vibração. Então esta meditação que você pode ensinar, compartilhar com qualquer pessoa que queira, ela invoca a ajuda desses seres de luz, principalmente os pleiadianos, os sirianos, que são seres angelicais, e os cherokees no plano astral, que trabalham a parte de proteção emocional, trabalham a parte de harmonização no plano astral enquanto a gente dorme. Enfim. Então é muito importante o hábito, né? Tudo começa com o pensamento e termina com o hábito. E o hábito é que vai definir a sua vida, na realidade. Fazendo um comentário aqui, não é que a gente aproveita essas palestras para o encontro de amigos, né? Muito bem. A amizade é algo muito importante, né, para ter bons relacionamentos. É bom para a saúde física, mental e para uma vida longeva e saudável, né? Muito bem, Amanda. Então voltando à questão do hábito, né? O hábito é fundamental, porque aí você precisa criar o ritmo e um condicionamento para que todas as noites, antes de dormir, junto com suas preces, que eleva a vibração, toda prece é importante, porque a prece eleva a vibração, seja ela de qual cunho religioso, o importante é que você acredite nela e tenha fé e esperança nela. Ela aumenta a vibração.
Então vamos agora à segunda parte, só repetindo os mantras de invocação. Para os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes, a gente vai repetir depois. Os Cherokees, Akita, Mani e O, também 3 vezes. E os sirianos, Ia e Uma, também 3 vezes. Os pleiadianos, eles trabalham a harmonização energética de uma maneira geral. Por exemplo, nós somos um corpo eletromagnético, né? O cérebro, coração, tudo tem campo magnético. Então, essas harmonizações a nível da aura ou da alma, do campo áurico, ele é feito principalmente pelos pleiadianos. Os Cherokees trabalham a harmonização do nosso corpo emocional ou astral. Os sirianos fazem um trabalho específico muito importante, que é o seguinte: ele faz uma limpeza no cérebro reptiliano, no cerebelo. A ciência ainda engatinha com relação às memórias ancestrais do cerebelo. Ela já identificou as memórias sinestésicas. Quer dizer, por exemplo, a pessoa que toca violino e outros instrumentos de precisão, eles têm a parte do cerebelo muito ativada. E é isso, esse conhecimento, essa prática, esse skill em inglês, que faz com que uma criança já nasça com poucos anos tocando instrumentos altamente complexos, por exemplo, como o violino, né? E outros instrumentos assim. E o que os sirianos fazem é limpar, purificar os nossos contratos que a gente fez no passado, pode ter feito, né? Acordos negativos e traumas e medos primordiais. E essa imagem, essa memória de longo prazo, vamos dizer assim, de várias encarnações, elas ocorrem. Eu estudei isso esses dias aí, estudando sobre o cérebro. Eles ocorrem na forma de imagem, não na forma de escrita. Então, porque se você tem, como exemplo, né? A pessoa tem um trauma de barata, que é bastante comum entre as mulheres. Então, se a pessoa, numa encarnação passada, ela foi prisioneira e sofreu o trauma de baratas caminhando sobre o seu corpo, né? Então, naquela encarnação, por exemplo, ela podia chamar a barata de outro nome, não em português. E podia nascer nessa encarnação no outro idioma. Mas como que está gravado lá nessa memória, não é o nome barata ou outro nome qualquer, e sim a imagem. A imagem, ela tem, é por isso que se diz que uma imagem vale por 1000 palavras, né? Então eu observo no nosso trabalho de frequências de luz e nas cerimônias que a gente faz, que tem muitas pessoas que estão numa busca espiritual para expandir a consciência. Mas como carregam esses traumas, que muitas vezes são liberados como catarse em cerimônias xamânicas que a gente faz uma vez por mês aqui no Instituto Pleiades, perto de Recife, em Aldeia,
Então a pessoa acessa esses conteúdos traumáticos e libera, né? E essa liberação, na realidade, é uma cura a nível da alma. Então esse trabalho dos sirianos é muito importante, né? Muito bem. Então, para não ficar uma coisa muito cognitiva, vamos agora para a segunda parte do nosso encontro, né? Olá, Arida, muito bem, querida. Aviso sim. Estou recebendo aqui um convite para ir para Fortaleza. Vamos organizar, Arida. Muito bem. Então, vamos tocar o nosso sininho para começar a nossa meditação. Procure uma posição confortável, sentado, deitado. Complementando, depois das vocações, você coloca a sua intenção. A intenção é a sua prioridade naquilo que você deseja que seja trabalhado. O importante é manter um foco, né? Não precisa fazer várias coisas. Escolhe uma coisa que você considera relevante e coloca como intenção. E deixa a sua intuição também lhe ajudar na escolha da sua intenção. Muito importante isso. Então fecha os olhos. Vamos fazer algumas respirações conscientes, aquela prática tradicional. Inspirando lento e profundamente pelo nariz. Segure um pouquinho nos pulmões de forma confortável. E deixa sair lentamente pela boca entreaberta. Vamos fazer cerca de 7 vezes, que dá o suficiente. Lembrando que quando a gente faz uma respiração consciente, a gente geralmente faz no piloto automático, né? Pelo sistema nervoso autônomo. Quando você faz uma respiração consciente, você tira a mente do cérebro na cabeça para o coração e traz você para o momento presente. A vida ocorre no presente, aqui e agora. Inspire sentindo o ar entrando nos pulmões, com sentimentos de gratidão. Para uma vida plena, desenvolver o estado de gratidão é fundamental. Observe que durante a pandemia que todos nós passamos, as pessoas que foram acometidas da Covid, o maior desafio que elas tinham era respirar, né? Então andar, falar, pensar,
tudo isso são bênçãos que a gente precisa levar em consideração e agradecer, né? E este processo, ele faz com que a nossa frequência cerebral reduza, saia do acelerado de beta para o alfa, para o teta e para o delta, e faz com que você viva de uma forma muito mais presente e holística, né? Então, é muito importante que a gente comece a, cada vez mais, ir parando, meditando, que seja 10, 20 minutos por dia, para incorporar esse estado de consciência mais tranquila, né? Muito bem. Aqui nessa meditação que a gente faz, a gente usa uma prece universal chamada Grande Invocação, uma prece da Grande Fraternidade Branca, muito linda e poderosa, que eu vou recitar e você repete junto comigo, verbalmente ou mentalmente, como você preferir. Essa prece você encontra na internet chamada A Grande Invocação. Então vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vede o portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, você me acompanha, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Manio, Akita Manio, Akita Manio. Os sirianos, Iaiuma, Iaiuma, Iaiuma. E agora você coloca a sua intenção. Aquilo que você deseja seja trabalhado pelos seres de luz. É formada uma plataforma energética, uma egrégora nessa meditação, entre nós, os seres de luz, cada um de vocês, e a gente mantém essa estrutura, essa plataforma, por cerca de 15 minutos. Então, esse é o tempo que você fica aí, esse processo de meditação. Se você não for dormir agora, quando for dormir novamente, mais tarde, você pratica e começa a criar o hábito de todas as noites antes de dormir. Não esquecendo que você é um agente transmissor desta bondade, dessa prece.
Namastê. Namastê, namastê.